Nesse vídeo, vamos falar sobre sistema endócrino e vamos abordar aspectos como conceito de hormônio, natureza química de hormônios, mecanismos de ação hormonal, mecanismos de regulação, correlação entre sistema nervoso e sistema endócrino. Para que serve o sistema endócrino? Em termo geral, é basicamente um sistema de orientação e coordenação das nossas funções, assim como o sistema nervoso, que visa manter, antes de tudo, a homeostasia do organismo, sendo o principal meio de regulação das funções menos agudas, como crescimento, reprodução, resposta a estímulos externos e a estresses mais crônicos. O sistema endócrino é formado por diversas glândulas e tecidos que secretam substâncias químicas responsáveis pelo controle da maioria das funções biológicas. Essas substâncias secretadas são os hormônios, que vão percorrer a corrente sanguínea e atuar nos tecidos-alvo por meio de ligações a receptores específicos. Ou seja, eles vão levar uma mensagem às células informando a elas o que elas devem fazer em determinadas situações. O sistema endócrino, na maioria das vezes, não age sozinho. Ele age em conjunto com o sistema nervoso, que o estimula fornecendo informações sobre o meio externo, enquanto o endócrino regula a resposta interna do organismo a essa informação. Os dois agem na regulação e coordenação das funções, formando o chamado sistema neuroendócrino. Vamos falar agora de eixos hormonais. São a sequência de sinais que interrelacionam para ativar uma glândula. Cada eixo é formado pelo hipotálamo, pela hipófise e por uma glândula endócrina periférica. O hipotálamo é estimulado por terminações nervosas e secreta hormônios que estimulam a hipófise. Essa secreta outros que estimulam uma determinada glândula periférica, e é basicamente assim que funciona o eixo. Vamos estudar melhor os hormônios. Hormônio é uma substância produzida por glândulas especializadas ou grupos de células e transportadas pelo sistema circulatório para induzir respostas específicas em outros tecidos. E ele só induz a resposta se esse tecido tiver um receptor para esse hormônio. Dependendo de onde os hormônios atuam, eles são classificados de formas diferentes. Podem ser endócrinos, parácrinos ou autócrinos. Os endócrinos são transportados pela corrente sanguínea para atuar no tecido-alvo, que é o tecido que tem um receptor específico para aquele tipo de hormônio. Os parácrinos agem localmente nas células e ao redor das células que os produziram, e os autócrinos atuam na própria célula que os produziram. Existem 3 classes gerais de hormônios: os proteicos, os esteroides e os derivados do aminoácido tirosina. Os proteicos são produzidos a partir de cadeias de aminoácidos. Geralmente são constituídos por pequenas proteínas ou fragmentos proteicos. Os hormônios esteroides são sintetizados a partir do colesterol. Após o estímulo, eles são traduzidos e logo são liberados. E, por fim, o derivado do aminoácido de tirosina, que são os hormônios da tireoide e os da medula adrenal. Agora, o que precisamos aprender é que a principal característica do sistema endócrino é a sua retroalimentação quase sempre negativa, ou seja, o hormônio exerce o efeito de feedback negativo para impedir a hiperexcreção ou a hiperatividade do tecido-alvo, atuando com um mecanismo de regulação. É quase sempre negativo, pois existe uma única situação em que o feedback é positivo, que é quando ocorre o surto de liberação do hormônio LH. Os hormônios não são liberados aleatoriamente. Existem variações periódicas dessa liberação que se sobrepõem ao feedback, fazendo com que o padrão de secreção da maioria deles seja em picos, sendo influenciadas por diversos fatores como alterações sazonais, etapas do desenvolvimento e do envelhecimento, ciclo circadiano e até mesmo sono. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil. A secreção do GH aumenta durante o início do sono, mas reduz nos outros estágios. Já a secreção do cortisol aumenta no período antes de você despertar, no intuito de te preparar para um episódio de estresse. Essas variações ocorrem devido a alterações das vias neurais envolvidas no controle da liberação desses hormônios. Para que o sistema funcione perfeitamente, algumas etapas devem ser seguidas.
Primeiro deve ocorrer a produção do hormônio, depois o transporte até o alvo e, por último, sua eliminação e inativação. Então, vamos para o transporte dos hormônios no sangue. Uma vez produzidos, os hormônios são liberados no sangue e, a partir daí, terão que ser transportados até o tecido-alvo. Os hormônios hidrossolúveis são dissolvidos no plasma e, assim, são transportados para os tecidos-alvo, onde se difundem nos capilares, entram no líquido intersticial e chegam às células-alvo. Já os esteroides da tireoide circulam no sangue em grande parte ligados a proteínas plasmáticas, que são proteínas transportadoras. Como a fração ligada à proteína é considerada inativa e a fração livre é considerada ativa do hormônio, a quantidade de hormônio ligada funciona como reservatório desse e vão sendo liberadas de acordo com a necessidade do organismo. Entendida essa parte, vamos falar agora do mecanismo de ação desses hormônios. A primeira etapa dessa ação é ligar o receptor específico na célula A. E aí, vamos lembrar que receptores são proteínas presentes na membrana plasmática, no citosol ou no núcleo das células, que se unem especificamente a substâncias químicas, chamadas moléculas sinalizadoras, que, nesse caso, são os hormônios. Isso quer dizer que as células que não têm o receptor para determinado hormônio não respondem a ele. Quando um hormônio se combina com seu receptor, inicia-se uma cascata de sinalização dentro da célula, que se amplifica. Ou seja, cada etapa se torna mais potente que a anterior, de modo que até pequenas concentrações do hormônio podem ter efeito. O número de receptores é regulado e não permanece constante, tendo um aumento ou diminuição da sua expressão. Isso torna o tecido mais ou menos sensível ao hormônio, e isso muda dependendo da situação do indivíduo. O hormônio tem que chegar e se ligar ao receptor. Os hidrossolúveis, como não atravessam a membrana plasmática, têm que se ligar a receptores de membrana e vão ativar um mecanismo de transdução do sinal dentro da célula, produzindo os chamados segundos mensageiros. O primeiro mensageiro, nesse caso, é o próprio hormônio. Os segundos mensageiros têm a função de ampliar o sinal inicial, e os principais são o AMP cíclico, o inositol trifosfato, o cálcio e o diacilglicerol. Já os hormônios hidrofóbicos atravessam a membrana plasmática e se ligam a receptores intracelulares, e assim vão se ligar a regiões específicas do DNA. Essa ligação forma o complexo hormônio-receptor, e isso altera a função do próprio receptor. Esse receptor ativado inicia efeitos hormonais, que podem ser estimulatórios ou inibitórios, dependendo do tipo de receptor ativado. Então, vamos conhecer os tipos de receptores. Existem basicamente 4 tipos: os ligados a canais iônicos, os ligados a proteínas G, os ligados a enzimas e os intracelulares. Os ligados a canais iônicos, quando ativados, vão abrir ou fechar canais iônicos. O ligado à proteína G tem 7 segmentos transmembrana, ou seja, que atravessam a membrana plasmática, com partes dentro e fora da célula. Algumas partes que estão no interior da célula são acopladas à proteína G. Quando o ligante se une à parte extracelular, ocorre uma alteração conformacional no receptor e ativa-se a proteína G. Essa proteína fica ligada a um GDP. Quando o receptor é ativado, a mudança conformacional fosforila e o GDP se transforma em GTP. Isso faz com que a subunidade alfa se dissocie do complexo trímero e se associe ao sistema efetor, produzindo os segundos mensageiros. Isso provoca uma cascata de sinalização dentro da célula, que vai responder à mensagem do hormônio. Alguns hormônios se acoplam à proteína G inibitória, outros à proteína G estimulatória, e é isso que vai definir qual será o efeito de cada hormônio em cada célula. Como exemplos de hormônios que usam esse receptor, temos o ACTH, o FSH, o CRH e o TRH. O terceiro tipo de receptor são os ligados nas enzimas. Eles funcionam da seguinte forma:
Quando o hormônio se liga, um receptor é ativado e uma enzima é imediatamente ativada no interior da célula, sendo a principal a tirosina sinase. Mas, em muitos casos, o próprio receptor atua como enzima. Isso porque ele tem o que se chama de atividade enzimática em transe. O quarto e último tipo de receptor são os intracelulares. Esses são os que os hormônios precisam entrar na célula para se ligar, como acontece com os hormônios esteroides, hormônios da tireoide e a vitamina D, que pode ser do tipo genômico ou não genômico, ou seja, ligado diretamente no núcleo ou só no citoplasma. Então, depois de agir, esse hormônio deve ser inativado e eliminado, pois, como todo meio de controle eficaz, tem a estimulação, mas principalmente a interrupção de determinada resposta, e isso é feito por meio da depuração metabólica. A depuração pode ser expressa por uma fórmula, que é a velocidade do desaparecimento do hormônio no plasma sobre a concentração do hormônio, mas isso nada mais é do que a taxa de eliminação dele. Essa depuração pode ocorrer de diversas formas. Pode ocorrer por destruição metabólica pelos tecidos, ligação com os tecidos, excreção na bile pelo fígado e excreção na urina pelos rins. Isso é importante porque, se a depuração não ocorrer, pode ter altas concentrações do hormônio no sangue, e isso causa prejuízos ao indivíduo. No fim das contas, o que temos que entender é que o sistema endócrino funciona mais ou menos como um quebra-cabeças. Se uma peça tem algum defeito, mínimo que seja, os processos não ocorrem como deveriam, alterando as funções hormonais e biológicas do indivíduo.